Oi, gente, boa noite. 6h30 em ponto agora. O que significa isso? Significa que chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí, pessoal? Por aqui tudo certo. Hoje, enfim, é sexta-feira, 17 de outubro. Veja os destaques da edição de hoje. Pesquisa mostra que proibição do uso de celular nas escolas tem melhorado o desempenho em sala de aula. Medicina é o curso mais procurado e o mais disputado da FUVEST. Hoje é dia do eletricista e você vai conhecer a história de uma criança apaixonada por esse universo. Sejam bem-vindos, o TH+ Notícias começa agora. Usar o celular dentro das escolas é uma prática proibida desde janeiro desse ano. Embora essa proibição seja até que recente, os efeitos disso já são percebidos por quem dá aula e também pelos próprios alunos. Essa é a rotina por aqui. Lugar de celular é dentro da bolsa e desligado. A Maria Rita está no 3º ano do ensino médio e nesse tempo percebeu que os colegas têm prestado mais atenção nas aulas, sem acesso ao celular. Se tiver uma vibraçãozinha ali, você já vai se sentir tentado a olhar, até mesmo, quero pegar meu celular aqui embaixo da mesa para eu olhar o horário, por exemplo. Você já vai ver que tem uma notificação no Instagram, do WhatsApp, você já vai querer responder, vai querer ver o que te mandaram. Então, eu acho que você não poder ter esse fácil acesso ao celular é bom, porque daí você não vai ter essa coisa de, quero dar uma distraidazinha, vou dar uma olhadinha rápida. Para o Jorge, os alunos se desconectaram e passaram a socializar mais. Aqui na saída, nesse mesmo ambiente, todo mundo sentava aqui, alguns ficavam no celular, conversava muito menos. Sem esse celular, todo mundo socializa mais, sabe assim, vai atrás um do outro, conversa, ao invés de conversar por mensagem, estão conversando muito mais pessoalmente, o que é muito mais saudável. A lei que proíbe o uso de celular dentro das escolas foi sancionada em janeiro deste ano. Apesar de ainda não ser um tempo tão longo assim, a ausência dos celulares tem dado resultados positivos para a educação. De acordo com uma pesquisa feita pela Frente Parlamentar Mista da Educação, 88% dos alunos do ensino fundamental 1 têm prestado mais atenção nas aulas. Já no ensino médio, 70% disseram perceber mudanças para melhor sem o aparelho celular. O uso excessivo da tela, ele acaba causando um vício. Estudiosos chegam a dizer que é semelhante a um vício de droga, de bebida, porque gera, muita dopamina. O nosso cérebro, ele precisa de situações reais, sabe? De olhar no olho, de ver a pessoa que está na minha frente, de entender, compreender como ela está de verdade, de saber colocar, me expressar uma palavra. Então, melhor assim, exponencialmente de você estar aqui conversando comigo sem toda hora olhar no celular e desviar sua atenção. Então, eu acredito que as escolas com esse decreto só têm a ganhar. Sem o uso de celulares e principalmente das redes sociais nesse período escolar, esse colégio que fica em São José dos Campos tem buscado maneiras de entretenimento e também convivência entre os alunos. A gente vai notando assim uma intensificação nessas interações deles, especialmente na utilização dos espaços da escola. Então, a gente nota que eles estão aproveitando melhor nosso redário, eles estão fazendo mais atividades de esporte, fute-mesa, usando o xadrez aqui na biblioteca, às vezes mesmo na leitura. Segundo a especialista, não só dentro das escolas o uso deve ser limitado. A redução do uso dos celulares deve começar em casa. A escola não consegue fazer o trabalho sozinho, né? É claro que as crianças ficam muito tempo na escola, praticamente metade do dia, mas precisa ser um trabalho em conjunto. Então, não adianta a criança na escola não ter o celular, mas ela chega em casa, ela fica a tarde inteira num videogame, num tablet, num computador, num jogo. Então, precisa ter essas duas vias. Quando você não tem tempo nem para ver uma notificação, o celular está lá desligado na mochila, você fica muito mais imerso naquele momento. Você fica mais concentrado na aula, focado ali no que o professor está falando, melhora muito mais. Que legal ouvir uma fala com tanta maturidade de um jovem que nasceu na era da tecnologia e que se socializa muito bem também de uma maneira online, vendo que o presencial, o olho no olho, também é muito bacana e precisa ser valorizado e priorizado.
Gente, como é que foi a sexta-feira aí na sua cidade, hein? Foi muito quente? Aqui em São José fez um baita calor e o dia inteiro. Só não se empolga, tá? Achando que o fim de semana vai ser assim também, viu? O sábado ainda deve continuar quente, mas no domingo o meteorologista Guilherme Borges vai explicar certinho o que está previsto para acontecer nesse fim de semana. Deve ser um final de semana de bastante contraste, né, principalmente aqui na região, né, do Vale do Paraíba, pegando também a região da Serra da Mantiqueira e também da região do Litoral Norte. A gente vai ter, né, uma frente fria se deslocando em direção aqui à região. Uma frente fria, sempre quando ela vem, ela faz com que o tempo fique um pouco bagunçado, tá? Então, a gente já deve ter, a partir dessa noite de sexta-feira, a possibilidade de algumas pancadas isoladas, tá? Porque essa frente fria ela já está ingressando lá no sul. Aí ela vem aquecendo. O que é isso? O famoso efeito pré-frontal que a gente chama na meteorologia, tá? Ela vem potencializando a subida das temperaturas. E isso deve favorecer algumas pancadinhas de fim de tarde, mas mais isoladas, tá? No sábado, a gente deve ter uma condição dessa frente fria vindo mais em direção aqui à região. Isso vai potencializar a subida das temperaturas, que devem ter, né, um sábado de muito calor, com temperatura podendo chegar aí na casa dos 34 na região, né, de São José dos Campos e outras regiões adjacentes. E isso mais por causa desta frente fria. E mais para o final do sábado, já mais na noite, a gente deve ter a chegada dessa frente fria. Então ela vai favorecer principalmente essa condição de pancadas de chuva. A gente deve ter um final de sábado com bastante nebulosidade, chuva, e isso deve se estender também para a madrugada de domingo. A frente fria sempre puxa uma massa fria, tá? Então a tendência é que a gente tenha um domingo de temperaturas justamente um pouco mais reduzidas pela maior nebulosidade da frente fria, e as temperaturas não devem se elevar tanto como a gente viu no sábado. Quem tem boa memória deve se lembrar que no comecinho de outubro a gente conversou com o Guilherme e ele comentou mesmo que o segundo semestre de outubro deveria ser mais chuvoso, com temperaturas mais baixas. Vocês se lembram disso? E olha, a previsão dessa segunda quinzena, né, gente? O que eu falei? Eu falei, segundo semestre? Não, imagina, doida. Ainda bem que o pessoal está atento. Não, segunda quinzena de outubro. As temperaturas seriam um pouco mais baixas, com chuva, lembra? Pois é, você viu que foi batata, né? Hoje é dia 17, estamos na segunda quinzena de outubro e já vem aí a chegada de uma frente fria. Seguinte, para vocês se prepararem ainda mais, eu vou contar como é que ficam as temperaturas até segunda nas cidades do Vale, da Serra e também do Litoral. Em São José dos Campos, o sábado já deve começar chuvoso e a máxima sobe até a marca dos 29 graus. No domingo, os termômetros variam entre 8 e 18 e na segunda entre 7 e 19 graus. A previsão mostra a máxima de 30 graus amanhã, de 18 no domingo e de 20 na segunda-feira em Aparecida. Em Ubatuba, a mínima amanhã é de 14 e a máxima de 30 graus. Já no domingo, a máxima cai para 20 e na segunda as temperaturas variam entre 8 e 21 graus. Fechando o nosso giro, vem Campos do Jordão, com máxima de 24 no sábado, de 12 no domingo e de 13 na segunda-feira. Uma motociclista ficou gravemente ferida depois de bater a moto contra uma Kombi na rodovia Presidente Dutra. O acidente foi hoje à tarde no trecho de Taubaté. A pista no sentido Rio de Janeiro ficou parcialmente bloqueada por cerca de 1 hora, com desvio no local. No momento do acidente, por volta das 5 da tarde, o congestionamento chegou a 8 quilômetros. A motociclista foi socorrida e levada para o Hospital Regional de Taubaté. Neste momento, o tráfego flui normalmente, segundo a concessionária responsável pela via. 6 horas e 39 minutos, a gente fala agora sobre um caso de polícia, que é no mínimo curioso. Um homem foi preso em São José dos Campos, mas na verdade a prisão acabou sendo uma grande coincidência. Por quê? Beatriz Plaça chega ao vivo aqui ao TH Mais Notícias para te explicar em detalhes essa história. Bia, boa noite para você.
Oi, Marcela, boa noite para você, para todo mundo que acompanha aqui o TH Mais Notícias. Este homem e os comparsas invadiram uma fábrica de cobre que fica no bairro Chácaras Reunidas, aqui em São José dos Campos. Mas o que eles não sabiam é que na empresa do lado também estava acontecendo um crime. E foi aí que o alarme da empresa ao lado soou. E aí acionou a polícia militar. Tudo isso aconteceu na quinta-feira por volta das 9h45 da noite. A gente tem as imagens das câmeras de segurança que flagraram essa ocorrência. Nas imagens a gente consegue ver pelo menos 5 criminosos invadindo esta fábrica de cobre e a ação dura poucos minutos e logo eles saem correndo. Aí que o alarme da empresa ao lado tocou. Ao terceiro BAEP aqui de São José dos Campos foi acionado e eles conseguiram então prender este homem que participava da tentativa de furto ali no entorno da empresa. Junto com este homem estavam 2 celulares e também um caminhão que estaria sendo utilizado no crime. Agora a polícia tenta encontrar estes outros suspeitos e investiga o crime. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Tá certo, Bia. Obrigada pelas informações, viu? Boa noite para você, bom fim de semana. Teve outra empresa alvo de bandidos aqui em São José. Dessa vez a notícia vem da região central. Pela segunda vez em menos de um mês, a mesma loja foi invadida. Os bandidos levaram canaletas de um centro automotivo. Foram 3 homens. Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos. 2 ficaram responsáveis por realizar o serviço sujo, enquanto um terceiro homem ficou responsável por desviar as imagens das câmeras de segurança para dificultar a identificação. A nossa equipe entrou em contato com o proprietário dessa loja, que informou que ele havia acabado de comprar novas canaletas após um primeiro furto que havia acontecido há menos de um mês. A gente também havia repercutido aqui na TH Mais SBT esse primeiro caso. E agora, esse mesmo local foi novamente alvo de criminosos, no centro de São José dos Campos. Matheus Andrade para o TH Mais Notícias. Uma idosa foi vítima de bala perdida em Guaratinguetá. A Isabela Tostes, direto da redação da TH Mais SBT, traz as informações sobre esse assunto. Uma idosa de 79 anos foi baleada na perna enquanto caminhava pela Avenida Nossa Senhora de Fátima ontem em Guaratinguetá. Quando a polícia chegou no local, testemunhas informaram que a bala perdida poderia ter vindo de uma troca de tiros que ocorreu no residencial Santa Mônica. No local foram encontrados estojos de bala calibre 9mm. A idosa foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro da cidade. A polícia ainda não identificou os envolvidos nesse crime. Isabela Tostes para TH Mais Notícias. Um idoso foi preso em Caraguatatuba por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Um homem, então, de 60 anos, preso em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito. Essa ocorrência aconteceu ali na altura de Caraguatatuba. A polícia recebeu de início uma denúncia anônima que dizia que havia um carro de luxo descendo a serra, indo então em direção à cidade, transportando arma de fogo e munições. A polícia conseguiu abordar esse veículo e aí no interior havia então esse homem de 60 anos, o motorista, né? Uma passageira e outras 2 senhoras com mais de 70 anos. E aí, aquela vistoria de rotina que aconteceu nessa ocorrência. Os policiais fazem aquela varredura no interior do veículo. Dentro do painel do carro, os policiais encontraram uma sacola preta que envolvia uma pochete. Dentro da pochete, então, tinha o revólver, 5 munições intactas dentro do tambor e outras 22 munições. Claro, o material foi apreendido. Os policiais também encontraram no veículo um distintivo de investigador de polícia. Esse homem de 60 anos, de imediato disse que não carregava nenhuma arma de fogo, mas logo em seguida, já que os policiais viram a arma, ele confessou e disse inclusive que carregava para uso de defesa pessoal, caso alguma coisa acontecesse. Não teve jeito, ele foi preso então em flagrante. 6h44, no comecinho do jornal, a gente comentou sobre a questão das
do uso do celular, da proibição do uso do celular dentro de sala de aula, né? Tem uma pesquisa que mostra que desde que isso foi implementado, isso virou obrigação, né? Obrigatório não ter celular dentro da sala de aula pelos alunos, o rendimento em sala de aula melhorou. Tem telespectador comentando sobre isso. Vamos ver quem comentou? Fabiano, sempre presente aqui no TH Mais Notícias, disse: boa noite, Marcela. Sou super a favor da proibição de celular nas escolas. Quem sabe, sendo lei, as crianças de hoje em dia não vivem mais no mundo real. Abraço. Verdade, foi exatamente essa colocação que a especialista que nós ouvimos na reportagem colocou, né? Nossa colocação que colocou foi sacanagem da minha parte agora, hein? Mas foi essa colocação que ela fez, dizendo que, quem sabe assim, perdendo um pouco dessa dependência do celular na escola, isso não reflete em casa, mas as famílias também têm que ficar de olho, né, Fabiano? Obrigada pela sua participação, beijo para você. Mais uma mensagem agora da Jennifer de Jacareí. Boa noite, Marcelo, uma excelente sexta-feira para você e sua equipe. Muito obrigada para você também. Marcela, sou de outro tempo, um tempo em que íamos à escola para aprender e interagir com os colegas. Não sou contra a tecnologia e a modernidade, mas crianças e jovens devem ter limites quanto ao uso de celular, seja em qual for o ambiente, nas escolas, mas na escola isso é imprescindível. Jennifer, eu também sou de uma outra época em que não tinha celular, na verdade, foi depois que surgiu e depois de muito tempo que os mais jovens, na minha época, foram ter acesso ao celular. E eu não sei quantos anos você tem, mas não sei, você telespectador também, a sua idade, mas vocês vão se lembrar provavelmente que quando o celular surgiu, não tinha internet no celular, né? Então era de fato para fazer ligação. Hoje em dia a tecnologia evoluiu demais, né? E o celular é praticamente uma parte do nosso corpo, porque a nossa vida está no celular. Mas é importante mesmo colocar limite, principalmente porque junto com a tecnologia vieram muitos crimes online, muita gente se aproveitando dessa proximidade do jovem com a tecnologia para fazer maldade. Então, de fato, o limite precisa existir, por mais difícil que seja. Quem sabe esse pontapé aí que as escolas deram dessa lei de proibição do uso dentro da sala de aula, isso não colabora para um pequeno começo com relação a essa dependência que os jovens têm hoje, né? Jennifer, obrigada pela sua participação, um beijo para você, boa noite, viu? 6h47, o intervalo comercial está chegando. No próximo bloco eu te conto sobre uma interdição que vai ter no trânsito aqui de São José no fim de semana e também sobre o dia D de vacinação. Volto já. Domingo às 10 da manhã tem TH+ Entrevista. Heródoto Barbeiro e Diego Amorim batem um papo com Luiz Lara, um dos maiores nomes da publicidade que está lançando um novo livro. A propaganda brasileira tem que ser, antes de tudo, brasileira. Não perca, domingo às 10 da manhã, na tela da TH+ SBT Vale. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Medicina em uma das melhores universidades do estado de São Paulo? É Unital. É pra você. Veste Verão 2026. Inscreva-se. unital.br. O Brasil inteiro ganha na Telecena. Eu sou uma prova disso. Comprar Telecena é uma coisa certa, não só para mim, mas para todos. Telecena é do Brasil. Eu vou prever o seu futuro. Eu vejo o carrinho de supermercado cheio de compras. Várias motos. Olha esse carrão. E o mais incrível, uma casa novinha. Esse é o futuro premiado Taust. Dá esse tablet que eu já vou me inscrever. A tinta Bioprotect protege de verdade contra bactérias e fungos por até 2 anos. Elimina 99% dos micro-organismos, é lavável e ainda repele mosquitos. Perfeita para pintar o quarto do seu filho. E no mês das crianças, galão Bioprotect de R$ 229,90 por R$ 199,99. Pensou em tintas? Pensou TLC Tintas. Preço de verdade com qualidade.
No Abbraccio Restaurante, o Jantar Itália para 2, você escolhe combos irresistíveis a partir de R$ 99,00. 2 pizzas individuais mais 2 sodas italianas por R$ 99,00. 2 carbonaras de Roma mais 2 sodas italianas por R$ 129,00. 2 espaguetes mignon mais 2 sodas italianas por R$ 129,90. E agora a nossa carta de vinhos Abbraccio é assinada pela Gran Cru, referência em qualidade e curadoria de rótulo. Abbraccio Restaurante. É vero diferente. É vero Abbraccio. Hoje, após Ratinho. Com certeza, você já ouviu a história dessa luta lendária. Do mais fraco contra o mais forte. Se me derrotar, todos os filisteus serão seus escravos. O seu oponente chegou. Davi e Golias, a Batalha da Fé. Filme inédito. Hoje, após Ratinho. Na tela de sucessos. Termina segunda-feira o prazo para se candidatar a uma das 100 vagas para guarda-vidas temporário no Litoral Norte. Tem oportunidade nas 4 cidades: Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguá. As inscrições devem ser feitas pelo site do Corpo de Bombeiros e no nosso site, você está vendo inclusive aí na sua tela, thmais.com.br/vale, você encontra o link para fazer essa inscrição. Será que alguém da sua família, algum amigo seu ou você mesmo tem interesse para se candidatar, por se candidatar a uma dessas vagas? Se sim, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece no canto superior do seu vídeo, assim você cai direto no nosso site, você pode fazer a sua inscrição ou então encaminhar essa matéria para algum amigo seu, alguém da sua família que tenha perfil para se candidatar a uma dessas vagas, das 107 vagas de emprego para guarda-vidas temporários no Litoral Norte, mas faça isso agora, caso você tenha interesse, porque as inscrições terminam já na segunda-feira. Uma das principais avenidas de São José dos Campos ficará fechada nesse fim de semana. O Leonardo Lobo traz as informações sobre esse assunto. Essa interdição vai acontecer bem ali, naquela rotatória que fica em frente à Arena, em São José dos Campos. Com relação aos dias e horários, a gente precisa ficar bem atento, porque a gente sabe que muita gente passa por aqui para ir para casa, para ir trabalhar, já que essa interdição se estende até segunda-feira. Então vamos lá com relação aos dias e horários da interdição. Sábado, amanhã, a interdição acontece no sentido bairro. Será interditada uma faixa de rolamento das 7 horas da manhã até às 6 horas da tarde. No domingo, mesmo sentido. Aí serão interditadas 2 faixas. Mesmo horário, das 7 horas da manhã até às 6 horas da tarde. E aí na segunda-feira, a gente fala de uma interdição no sentido centro. Serão interditadas 2 faixas de rolamento e aí será das 9 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Então a gente até consegue ver ao fundo da imagem toda aquela estrutura de concreto que é o encanamento, porque aqui vai acontecer a instalação da rede de águas pluviais. Via Oeste, São José dos Campos, então, interditada sábado, domingo e segunda parcialmente. De São José dos Campos, Leonardo Lobo. Amanhã tem dia D de vacinação em São José. É uma boa oportunidade para atualizar a carteirinha de vacina. As cidades do Vale do Paraíba aderiram ao Dia D de multivacinação, que acontece nesse sábado em todo o país. Em São José dos Campos, a ação acontece em todas as UBSs da cidade durante o dia inteiro. É uma oportunidade para a pessoa que tem dificuldades em se planejar, em ir até uma UBS durante a semana devido aos compromissos. Sábado, então, diversos locais estarão disponíveis para realizar essa vacinação de forma gratuita. Basta levar um documento com foto, de preferência também a caderneta de vacinação. Quem vai nos dar todos os detalhes sobre essa ação aqui em São José dos Campos é a Cris Alvarenga, enfermeira responsável pela vacinação. Cris, muito obrigado pela sua entrevista. Como vai funcionar essa ação no sábado? Todas as UBSs vão participar? Então, a gente vai estar com 40 unidades abertas, das 8h30 às 16h, ofertando todas as vacinas do calendário vacinal. Quais são essas vacinas? Quais doenças elas previnem? Então, a gente tem uma infinidade. Tem vacina contra a tuberculose, vacina contra hepatite, difteria, tétano, pólio e, inclusive, sarampo, que a gente precisa estar se vacinando. Está tendo casos de sarampo no país. E com essa rotatividade de pessoas, se você não tiver com a carteira em dia, você vai pegar. Crianças, a gente tem que lembrar dos adolescentes, os adolescentes que não tomam vacina. Então, lembrar de tomar a vacina de HPV entre 9 a 14 anos,
a vacina contra a meningite ACWY de 11 a 14 e a vacinação de dengue também é importante. E vale destacar que algumas vacinas são tomadas apenas uma vez na vida, outras precisam ser atualizadas ano após ano. Quem precisa atualizar a vacina? Você tem que ficar muito ligado com a vacina dupla adulto, que é difteria e tétano. Essas pessoas vacinam na infância, ou a última dose com 14, 15 anos, e depois não continuam a vacinação. Então é importante estar olhando. E a vacina de hepatite B, que tem muita gente que não tomou essa vacina quando era jovem, e na fase adulta está aberta para as pessoas tomarem. E como se vacinar nesse sábado, dia D de multivacinação? Basta chegar, não precisa se inscrever, o que precisa levar? Não, a unidade vai estar aberta nesses horários que eu falei, leva uma caderneta de vacinação, um documento, para a gente, assim, quando você leva a caderneta, você consegue atualizar, ver realmente o que essa criança ou esse adolescente está com a vacina atrasada e a gente atualiza. Tá certo, Cris, muito obrigado pela sua entrevista, viu? Pessoal, reforçando também que além desse dia D de multivacinação que acontece nesse sábado, ao longo da semana as UBSs ficam abertas, disponíveis para vacinar toda a população. Essa vacinação acontece de forma contínua. Em São José dos Campos, então, essa ação acontece em todas as UBSs. Matheus Andrade para o TH+ Notícias. Medicina continua sendo o curso mais procurado pelos vestibulandos. A informação foi confirmada essa semana pela FUVEST, na semana que, coincidentemente, a gente comemora o Dia do Médico. A Rosângela passa boa parte do dia nesta sala, se preparando para atender os pacientes que ela adora, as crianças. Na sala ao lado, a dedicação se multiplica. Quem faz o atendimento é outra profissional, a doutora Marília, filha da Rosângela. Quando eu estava em casa, aí a gente brincava, mas de tudo, acho que eles viam que eu gostava do que eu fazia. Então, acho que isso pesou, né? Por exemplo, eu fiquei contente quando elas resolveram fazer medicina. Falei, então, acho que não fiz tudo tão errado, né? Porque a gente sempre tem aquilo, né? Será que eu dei o tempo suficiente? Será que não dei? Mas depois elas foram fazer medicina e ainda acabaram fazendo pediatria. Claro que a mãe foi a inspiração para ela, que desde pequena sabia que a medicina também seria uma escolha. Enganada eu não fui, né? Em casa a gente tinha uma mãe pediatra e aí cresceu vendo como que era a rotina, mas eu já tinha uma vontade de cuidar de criança desde pequenininha. Eu lembro que minha mãe ia na casa dos familiares que tinham acabado de ter nenê, e ela era a única que podia pegar o recém-nascido. Eu ficava, mas eu queria. Quando tinha festa de família, eu ficava com os mais novos, então eu sempre gostei de criança. E aí fui influenciada também por seriado, filme. Foram anos de estudo e desafios, até conseguir entrar em uma das faculdades mais concorridas do Brasil, a USP, Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. O sonho e o objetivo de muitos estudantes. Eu fiz 6 anos de medicina, depois eu fiz pediatria e aí eu fiz mais 2 de UTI, terapia infantil, medicina intensiva pediátrica. E é difícil, porque na UTI não é todo mundo que sabe, não é a mesma coisa do que a UTI do bebezinho. Então você pega de tudo de caso grave, você pega pneumonia que complicou, você pega queimadura, grande queimado, você pega acidente de carro. A FUVEST, que é o vestibular da USP, divulgou nessa semana a concorrência do vestibular 2026. Medicina ainda é o curso mais desejado, com quase 91 candidatos por vaga. A concorrência é muito grande e acaba fazendo com que a nota de corte seja muito alta. Quando a gente compara o curso de medicina com outras carreiras, existe uma diferença ali significativa, quase de 10 questões de diferença, né? Isso para um vestibular de 90 questões é muita coisa. Então, assim, medicina, o aluno ele não tem o que escolher, ele tem que ser bom de tudo. Então, ele tem que ser bom de matemática, de física, de química, de história, de geografia. Então, isso acaba implicando no quê? Mais horas de estudo, mais horas de preparação. Antes do jaleco, tem um caminho longo e muito disputado. Medicina é um dos cursos mais concorridos do país. Por isso, muitos deles encaram uma verdadeira maratona de estudos em busca de uma vaga. Eu sou de Santa Isabel, aí eu vim morar aqui para São José para fazer cursinho, porque lá é uma cidade que não tem muita infraestrutura para ter um cursinho. E eu quero fazer medicina desde quando eu era criança, era sempre um sonho. E toda a minha família faz parte da área da saúde, então eu estou seguindo essa linha.
É uma responsabilidade muito grande, mas é algo que a gente já começa a treinar desde agora, porque a gente abre mão de muita coisa para passar pelo processo do vestibular, de ficar com a família, com os amigos, mas pensar no futuro, na gente ali no hospital, de roupinha, bonitinho, mantém a gente focado até o final do ano, graças a Deus. E nada como ouvir as dicas de quem já vivenciou e venceu o começo difícil da profissão. É muito difícil de entrar, muito difícil de sair e mais difícil ainda de se manter. Façam medicina se vocês realmente gostam de pessoas, se vocês gostam de ajudar pessoas, de fazer diferença na vida de pessoas. E bons médicos, de fato, fazem a diferença nas nossas vidas. Eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer todos os médicos que já cuidaram de mim, da minha família, os médicos que cuidam da minha filha, que é o meu grande amor, e parabenizar todos que têm essa missão tão especial, em especial o meu pai, que é médico, e eu tenho muito orgulho de toda a trajetória que ele construiu ao longo de tantos anos. Gente, 7 horas em ponto, hora de fazer mais uma pausa para chamar o intervalo comercial. E no próximo bloco eu te conto sobre uma exposição em Taubaté. Sabe sobre quem? Cid Moreira, tá super interessante, nossa equipe esteve por lá e vai trazer todas as curiosidades sobre essa exposição para você. Combinado? 7 em ponto, eu volto já. Olá, não perca o próximo programa do Desenvolve Vale. Ao meu lado, o secretário Marcelo Manara, secretário de Planejamento aqui da nossa cidade, que vai falar de todo o desenvolvimento e o futuro plano diretor da cidade, para onde vai crescer a nossa cidade. Espero vocês neste próximo sábado. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Prepare-se para se surpreender. Conheça as soluções completas da Pulse Mídia e LED 10. Venda mais. Entenda o seu cliente com a melhor gestão de mídia de toda a região. Juntos, pelo seu negócio. O aniversário da Farmaconde, um mês todo de descontos imperdíveis. Paracetamol 700mg da MCG com 20 unidades de R$ 18,90 por R$ 7,99. Sabonete líquido Leblu Capim Limão de 500ml de R$ 12,31 por R$ 9,99 no cartão Grupo Conde. Vitacom C mais D mais Zinco de 30 comprimidos efervescentes de R$ 102,03 por R$ 34,99. Protetor solar facial Summer Vita Fator 70 de R$ 43,57 por apenas R$ 29,99 no cartão Grupo Conde. Farmaconde, família cuida de família. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eu nunca tive uma alegria daquela, eu nunca vi meus filhos sorrir tanto daquele jeito. Eu tô aqui hoje, recebendo o prêmio de R$600 mil. Telecena é do Brasil. Boi Galê Churrascaria, uma experiência singular na única churrascaria premium da região. Cortes nobres, preparados com excelência para encantar seu paladar. Ambiente sofisticado, buffet diversificado e uma adega climatizada repleta de rótulos nacionais e internacionais, harmonizando cada momento com perfeição. Enquanto isso, as crianças se divertem em um espaço pensado especialmente para elas. Boi Galê Churrascaria, elegância, sabor e uma experiência que vai muito além do churrasco. Vestibular de Medicina 2026 Unifunvic. Estude em uma instituição de ensino com o conceito máximo do MEC. Acesse unifunvic.edu.br e inscreva-se já. Medicina Pinda. O seu futuro começa aqui. Terça, 15 para as 4 da tarde. Ganes e colchoneiros entram em campo com um único foco: vencer. Os ingleses chegam embalados pelas últimas vitórias, enquanto os espanhóis buscam pontos que podem mudar o rumo da competição. Arsenal e Atlético de Madrid. Terça, 15 para as 4 da tarde. Pela UEFA Champions League, fase de liga. No SBT. Vou dividir com vocês agora a foto da Giane. A Giane foi a ganhadora da cesta da Comevap e ela veio pessoalmente retirar a cesta dela
conhecer um pouquinho da nossa redação, né, Giane? Voltou para casa com esse monte de delícia aqui. Muito obrigada pela sua participação. Espero que você goste e aproveite muito essa sexta. Depois conta pra gente qual foi o produto que você mais gostou, como é que foi aí a reação da sua família quando você chegou com esse presentão em casa, tá bom? Um beijo para vocês e um fim de semana muito saboroso com os produtos da Comevap. Obrigada, viu, Giane? Agora a gente fala sobre economia. O setor de franquias cresceu 14% no segundo trimestre desse ano. O crescimento foi registrado no Brasil inteiro e aqui na nossa região não foi diferente. Essa é a terceira franquia que a Mariana abre na região. 2 ficam em São José dos Campos e a outra em São Sebastião, no litoral norte. Para ela, empreender como franqueada foi a melhor opção. Hoje, com a franquia dando todo o suporte, desde marketing, jurídico, treinamentos, tanto para os franqueados que estão começando a empreender, para o time de vendas, isso com certeza é todo um diferencial, porque a pessoa que não tem esse suporte, ela vai ter que terceirizar todas essas áreas e acredito que vai ficar bem mais complicado. E a franquia sendo bem completa, né? A pessoa escolhendo uma franquia que dê todo esse suporte, com certeza ela vai conseguir ser um empreendedor de sucesso. A loja abriu recentemente e fica nesse shopping na zona oeste de São José, onde metade das operações são de lojas desse tipo de empreendimento. Franquias são muito importantes, né? É um tipo de operação do qual as franquias, como já tendo bastante experiência, tanto nos processos, na organização e no próprio negócio, ajuda muito o franqueado, que não raras vezes são pessoas que têm um valor ali para fazer um investimento, mas não têm aquela expertise da operação. E a tendência é de dar mais certo na medida em que os formatos das franquias já são formatos vencedores, do qual eles já têm uma experiência com outros franqueados em outros lugares. Então, para nós é muito importante termos cada vez mais franquias aqui no nosso mall. O número de franquias no Brasil cresceu mais de 14% somente no segundo trimestre deste ano. E aqui na região não é diferente. O faturamento das franquias teve um aumento de 10%. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising, entre os setores que se destacaram estão o da alimentação, seguido do lazer, limpeza e setores da saúde, beleza e bem-estar. Esse crescimento ele vem acontecendo ao longo de diversos trimestres acumulados e em todos os setores do sistema de franchising. O franchising movimenta a economia de diversas formas, na medida que, além de gerar negócios, gerar faturamento, ou seja, impostos também para o mercado, para o governo, a gente também gera muitos empregos. Hoje, no franchising brasileiro, já são mais de 2 milhões de empregos diretos e a cada nova operação aberta, em média, o franchising emprega 9 pessoas. Para quem entende bem do negócio, a ideia é expandir ainda mais. Hoje tenho 3, já tenho uma 4ª aí em vista. Vamos ver, mas acredito que sim. Que seja para o bem, sempre, né? Para o seu bem, para o bem de todas as outras pessoas que podem trabalhar, enfim, para a geração, para fazer a economia girar. Isso é uma notícia boa. Hoje é dia do eletricista, sabia? Tem um garotinho aqui em São José, de apenas 11 anos, que é fascinado pelo universo que envolve o exercício dessa profissão. O Leonardo já sabe o que quer ser quando crescer, e não é uma profissão comum. Ele quer ser eletricista e a inspiração veio da janela do quarto dele. O avô e o pai incentivaram. Hoje o menino de 11 anos tem ferramentas, capacete e até uniforme. Tudo original, nada de brinquedo. E olha só que legal essa instalação elétrica que o Léo fez sozinho. É isso mesmo, Léo? Você fez sozinho? Sim, eu fiz sozinho, sem ajuda de ninguém, só comprando as coisas. E você não ficou com medo de tomar um choque ali, não? Não. E você fez até um esboço no papel, né? Pega ali pra gente ver. Olha que legal. Você desenhou primeiro, mostra pra câmera. Você desenhou primeiro e depois você fez a instalação baseado nisso aqui. Sim, eu fiz baseado no desenho. Como é que você aprendeu a fazer isso? Como é que surgiu esse interesse? Vendo vídeo no YouTube e aprendendo com meu avô, que é engenheiro eletricista. Aí sim, Léo. Parabéns, viu? A gente vai conhecer daqui a pouco a EDP. Você tá preparado?
Tô. Foi um dia de descobertas. O Léo explorou o centro de operações da empresa que cuida da energia do Vale do Paraíba. Aprendeu sobre os sistemas, os computadores e a rotina dos técnicos. Ver alguém como o Léo, de apenas 9 anos, realmente com bastante interesse pela profissão, ressalta a importância desse profissional e destaca, valoriza os nossos profissionais eletricistas. É um setor que gera muito interesse, porque realmente ele é bastante interessante mesmo do ponto de vista de uma profissão que envolve poste, envolve fios, envolve energia, eletricidade, uma série de coisas que chamam muito a atenção, principalmente de quem é curioso como o Léo. Depois foi a vez de vestir o uniforme completo dos eletricistas. E olha, caiu bem nele, viu? Difícil foi encarar o calorão com todo esse equipamento. Ele ainda deu um jeito de subir na cabine do caminhão e viver por alguns minutos o dia de um eletricista de verdade. Agora sim, o Léo já tá com o uniforme completo de eletricista, já tá pronto para ficar por aqui e trabalhar, né? Sim. Próximo passo agora é tirar a NR35, que é... Curso para trabalho em altura. Aê, tá bem informado, menino, hein? O que você mais gostou aqui do passeio, Léo? Acho que subir na cesta elevatória. Tá certo, adorei te conhecer, viu? Toca aí. Manda um abraço agora pro pessoal que tá em casa, pro pessoal que é eletricista. Manda um feliz dia do eletricista pra galera. Feliz dia do eletricista. Que gracinha, com certeza um dia inesquecível para o Léo. Você imagina se de fato esse sonho se concretizar? Ele lá depois de formado, assim, na área já atuando, depois de um tempo, ele lembrar dessa oportunidade, lembrar dessa matéria, que especial, né? Incentivem sempre os sonhos desses jovens. Eu, quando criança, tinha o sonho de ser jornalista e quando eu entrei numa redação pela primeira vez, parece que veio aquela certeza, sabe? É isso que eu quero fazer, é aqui que eu quero trabalhar. E isso, assim, para mim foi inesquecível. E eu revivi esse sentimento quando eu assisti a essa matéria desse menininho de 11 anos passando um dia de eletricista junto com a equipe da TH+ SBT. Parabéns a todos os eletricistas. E, Léo, fiquei muito feliz com esse encontro. Se um dia você concretizar esse sonho de ser eletricista, conta pra gente, tá bom? Quem sabe daqui a uns anos a gente não faz essa matéria contigo, você exercendo oficialmente essa função que você tanto adora, né? Não deixa de contar pra gente não, tá bom? Gente, seguinte, o Espaço Cultural da Vila Santo Aleixo, em Taubaté, recebe a exposição Cid Moreira, a voz de Taubaté para o Brasil. O repórter Pedro Coralha foi até a exposição e mostra pra gente o que o público vai encontrar por lá. Na Vila Santo Aleixo, em frente à Praça Santa Terezinha, até acontece essa exposição do jornalista, do radialista, do locutor Cid Moreira. Eu converso agora com o Márcio, ele que é diretor de cultura aqui de Taubaté. Márcio, primeiro, muito obrigado por conversar com a gente. Essa exposição aqui traz um outro olhar do Cid, né? O Cid mais humano, é isso mesmo? Obrigado por falar com a gente. Eu que agradeço, exatamente. Traz um olhar da pessoa Cid, né? Muito peculiar, porque ele colecionava sapos, né? Entre outras questões pessoais que nós estamos mostrando nessa exposição. A exemplo disso, ele limpava os seus dentes com um aparelho profissional. Enquanto todos nós usamos aí o fio dental, ele usava aparelho mesmo ortodôntico, né, do dentista. E a Fátima, sua esposa, é que montou delicadamente, né, conforme a sua vivência com ele, essa exposição que nos trouxe aqui esse presente, não só para Taubaté, para o Vale do Paraíba, mas para o Brasil, dada a importância do tal jornalista. Com certeza, né? Quase um ano depois do seu falecimento, da sua partida. Aqui, então, tem um espaço com várias lembranças da história dele. Você falou das questões pessoais, mas também tem aqui marcos do seu trabalho como jornalista à frente, principalmente na TV Globo, né? Exatamente. Tem alguns ícones profissionais que a Fátima trouxe para a gente estar demonstrando aqui. E quem quiser, puder vir, a exposição é gratuita, aberta, funciona de segunda a sábado, sendo que de segunda a sexta, das 8 da manhã às 17 horas, e no sábado, das 9 às 13 horas. E é só o pessoal chegar, conhecer, tem até ali uma placa do Guinness, tem um livro do Oscar, tem várias coisas aqui referentes ao trabalho dele, é só chegar. É só chegar e será muito bem recebido.
Perfeito, Márcio. Mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Então, você aí de casa, assim como eu, também fã do Cid Moreira, é na frente da Praça Santa Terezinha, não tem como errar. É um espaço muito bonito, um prédio antigo, revitalizado, mas que está acontecendo agora aqui, essa exposição do Cid Moreira até o dia 7 de novembro. Combinado? De Taubaté, Pedro Coralli. Combinado, fica o convite. Bora de mensagem agora, pessoal? Quero ler a mensagem... Qual? Tchananã, suspense? Não, brincadeira. Tiago Elias, de São José. Oi, Marcela, boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem com você. Amanhã é meu aniversário, eu vou fazer 42 anos, minha idade. E o meu sonho é te conhecer pessoalmente e te contar um pouco da minha vida e da minha rotina. Outro sonho que eu tenho é ir ao Autódromo de Interlagos, ver uma corrida de Fórmula 1. Ô, Tiago, muito obrigada pelo seu carinho. Uma hora dá certo da gente se conhecer pessoalmente, tá bom? Feliz aniversário para você, muita paz, muita saúde, principalmente, muita notícia boa na sua vida, viu? Um beijo para você. Mais uma mensagem agora da Sandra. Sandra, quanto tempo? Que bom saber que você está aqui com a gente, te assistindo, comendo jabuticaba. Quer coisa melhor? Olha, jabuticaba é a fruta preferida da minha sogra. Se ela estiver assistindo a gente agora, ela vai ficar com vontade também. Obrigada, Sandra, um beijo para você. Fiquei feliz de te rever aqui. Gente, muito obrigada por toda essa semana juntos. Na segunda-feira a gente se vê mais uma vez, tá bom? Tenham todos um bom fim de semana, muita paz, muita notícia boa no seu fim de semana e segunda-feira a gente te espera aqui na TH Mais SBT, combinado? Boa noite e até segunda-feira. Tchau!